Então, muito bom, muito bom. Núbia, eu amo esse seu cabelo, essa foto é muito linda, muito linda. Eh, eu queria também deixar aberto um espacinho aqui para saber se vocês têm perguntas relacionadas à área que me cabe nesse curso, né. Perguntas sobre as sensações, as percepções, que é da área da psicologia, a pergunta como Cristina fez, essas perguntas sobre eficácia, sobre alguma questão de evidência, se a gente estiver pulando fases, eu aviso vocês, tá. Mas ficam abertas para me interromper um tempo todo sobre isso, tá. Então, e sobre outras dúvidas que vocês venham a ter também, até de experiência que vocês já tenham tido com alunos aí nesses 5 meses que vocês já estão fazendo algumas trocas, tá. Podem conversar nesse espaço também, não precisa ser necessariamente, por e-mail ou mensagem, ou esperar um momento especial, porque senão eu trago coisas para vocês, mexo em vocês, acabam não trocando comigo aqui, e aí ficam sem respostas e não é legal. Camila, por favor. Bom dia. Então, eu estava super ansiosa para compartilhar isso, porque, primeiro, eu já dava um espaço importante para o Shavasana no final das minhas aulas, né? Isso já acontecia, e eu queria relatar que, a partir do momento que eu comecei a fazer o curso, mudou muito a minha prática, sem ter mudado tanto, sabe? O efeito foi surpreendente, assim, eu fiquei bem impressionada, porque eu acho que a disponibilidade e a presença que a gente tem quando está adquirindo um conhecimento novo, enfim, mesmo sem ter mudado elementos assim tão diferentes, não tinha nada muito diferente, mas a abordagem foi ficando sutilmente diferente e eu consegui começar a ver a diferença, né, nos alunos durante a prática. Então, a primeira coisa que eu comecei a fazer a partir do nosso curso foi mudar aquele discurso muito mecânico, né, que é do Shavasana, né? Então, relaxe suas pernas, sinta as pernas pesadas. Eu fui trocando um pouco, então eu levei algumas vezes alguns textos, é, alguns mais sensoriais, assim, tem uns livrinhos infantis de um escritor chamado Cristino Apshana, que é sensacional. Ele descreve uma riqueza, assim, e eu levei esses textos e fui trocando essa abordagem. E aí foi impressionante. As pessoas não dão muito feedback ainda, sabe? Não sei se eu não abri ainda muito claro esse espaço, mas eu não tive tantos feedbacks. Mas aí aconteceu uma coisa interessante. Nesse mês que eu me distanciei um pouco da prática, que foi esse mês agora de junho, estou tentando ainda entender por quê, foi um mês que eu me peguei desmotivada de novo e repetindo o relaxamento anterior, então bem aquilo que a Cristina falou, que quando a gente se distrai, a gente volta para aquele lugar que é mais comum, né? E aí, numa dessas aulas, que eu dei um relaxamento mais, tipo aquele antarmona, né, de ouvir os sons e tal, um aluno, ele não se sentiu muito bem, assim, sabe? E ele deu um relato, e aí eu paralisei, né? Eu falei, caramba, será que eu conduzi mal, né? Já que querendo jogar para mim, assim, mas ele ele tinha saído da terapia, né? Isso é um estudo de caso para gente aqui. Mila estava ansiosa para te contar para saber, né, o seu olhar. Ele então já estava mexido, né? E aí no início da aula a gente fez um momentinho assim para dar uma chegada e ele disse que até chorou um pouco e tal. E aí no final, quando eu comecei a conduzir e terminou, ele levantou e falou: "Ai, não me senti bem. Eu não me senti muito bem. Comecei a ter uma". Ele disse que tem um pânico de cobra e começou a ter aquela sensação assim de que parecia que alguma coisa ia encostar nele e tudo. E ele falou que o relaxamento levou ele para lugares muito difíceis para ele. Ele foi para lugares muito ruins, assim.
E assim, com quase 10 anos, mais um pouquinho como professora, nunca ninguém tinha relatado tanto assim, né? Às vezes eu fico até querendo, mas ninguém relata muito. E ele falou: ah, fui para lugares muito ruins e tal. E aí as pessoas saíram, aí eu deixei ele lá, né? Eu falei: ah, vamos conversar um pouco, né? Você quer contar um pouquinho, né? Para que lugar você foi, como é que, né? O que que aconteceu? Aí ele falou essa coisa da cobra. Ele vem de uma área rural, então ele falou que lembrou da época que ele ficava tirando berne de boi, umas coisas assim. E lembrou do pai, e lembrou da roça, e aí ele falou: ah, é um lugar que eu não gosto muito, e eu não tinha mencionado nada disso, assim, né? O relaxamento foi bem físico mesmo, de relaxar o corpo. E aí eu deixei ele falar um pouquinho, e falei: não, se você quiser compartilhar mais alguma coisa, e perguntei se ele, você está se sentindo melhor agora e tal. Fiquei tentando não interferir muito, porque eu não saberia o que dizer, né, naquela situação. E aí queria só escutar. Aí ele relatou isso, eu falei: não, qualquer coisa, né, se você quiser ainda compartilhar, me mandar mensagem, mas você tá bem? Não, tô melhor. Eu acho que é porque realmente já estava mexido, vim da terapia. Aí ele falou: ah, essa é uma semana difícil para mim, para minha família, enfim, aí eu não sei o que que é, né, mas assim, ele relatou isso. E aí no outro dia, eu pensei: nossa, ele não vai voltar, ou ele vai ter medo de fazer o relaxamento, né? E aí eu fiz o side Shavasana. Então, coloquei bastante material, assim. Eu percebi que aquela posição de frente, né? Ele estava muito exposto e ele teve essa sensação de estar vindo um bicho. Então, eu não apaguei tanto as luzes, eu deixei uma luz um pouquinho mais difusa atrás deles, assim, e fiz o side e no final eu toquei, né, o ombro, assim, eu cheguei mais próximo e perguntei, né, se estava tudo bem. E aí eu retomei, né, um pouco do que a gente faz, assim, do que vocês passaram para a gente até agora. E aí ele saiu super emocionado, assim: ai, muito obrigada pelo cuidado, foi ótimo, né, ele sentiu que foi para ele, né, aquele momento. E aí eu estava ansiosa para compartilhar com você. Obrigada, obrigada por esse momento. Eu não consigo resumir respostas, já me conhece um pouquinho, né? Porque é muita coisa, né? Então, esse curso, ele é dividido nesse curso que ele não é básico, mas é um curso para iniciar a nossa jornada juntas. Então, é normal que, como ele é um curso que não tem pré-requisito, e isso é numa linearidade, eu não vejo como pessoas que sabem mais ou menos, têm mais experiência ou menos, sabe de yoga, então é mais, e quem não sabe é menos, não. Numa linearidade, todo mundo tem as suas experiências, mas esses grupos das formações são muito diversos, são muito diversificados. Então, aqui encontram-se pessoas que não são de yoga, pessoas que são de engenheiros e vêm fazer as práticas e vêm aprender um pouquinho para si, ou vêm aprender para suas escolas. Então, o que que acontece? Depois desse curso, a gente criou um outro curso, que é o curso hoje que se chama, eram módulos avançados, e também não gostava dessa palavra, que parecia que quem estava aqui não era avançado, mas eram módulos para a gente compartilhar e conversar mais sobre tudo isso que é muito, Camila. Então, assim, meu contato com a restaurativa, e falo isso como uma repartilha, porque vocês já sabem, talvez para eu me escutar e para a gente se escutar, não é um encontro de um ano, é um encontro de 24 anos, é muito tempo. Então, assim, essas conversas que a gente tem nesse curso aqui é o que eu trago do primeiro, segundo, terceiro ano de atravessamento com a restaurativa. Existem mais 22 anos de experiência e que eu fui distribuindo para outros cursos, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que as trocas que a gente consegue dar para vocês não se encerram nesse curso. Até no módulo 10 não vamos conseguir encerrar. Por isso que existem os seminários, existem os simpósios, existe agora o curso de terapia restaurativa. A Ana está fazendo, ela não está aqui hoje, mas ela é da turma de vocês também. Ela poderia dizer: meu Deus, é outro mundo que se abre. Porque a gente foi realmente ampliando e buscando, estudando e conectando e tendo essas percepções que você teve e indo atrás disso. Poxa,
poxa, mas a Laster não me ensinou sobre isso. Talvez ela saiba todo esse restante que a gente está aprofundando, mas ela quis ficar só lá na parte mais postural. Ela é de formação fisioterapeuta, é o universo dela, que é gigante, não é, Carol? É um outro curso, é gigante, mas eu fui mais para essa linha da meditação, e fui fazer a formação da psicologia, estudar neurociência, então a gente entra num outro espaço também, né? Uma outra episteme, uma maneira de ver todo esse jogo, então, que a gente está lindamente jogando aqui juntas. Então, muitos conteúdos e muitas respostas estão nos cursos, nos outros cursos, porque aqui a gente traz pelo menos essa base, deixa essa base muito forte. Agora, compreende, essas reflexões que vocês estão tendo, que a Cris traz, que a Camila traz, Núbia também fez pergunta bacana, a Carol também trouxe partilha, é na turma extensiva que acontece, na turma intensiva não dá tempo. Por isso que eu digo sempre que a turma extensiva é muito especial. E é muito importante estar na extensiva. Mas o que a gente lida aqui também, né, gurias? A gente lida com uma pressa. Então, eu converso muito com vocês por e-mail, quando você se inscreve. Professor de restaurativa não combina com pressa, não tenha pressa em se formar, não tenha pressa em atender, não tenha pressa sem antes ter atravessado você. Porque a cada 20 perguntas de vocês, 25 respostas vêm da prática pessoal. Vem da prática pessoal. Vem na prática pessoal. Quando a prática pessoal, eu estou aberta a me reorganizar internamente com tudo isso que essa prática de restauração traz. Porque quando a gente ouve relaxamento ainda, parece relaxação de músculos. Então, por isso que eu falo mais da restaurativa como restauração e meditação. Porque daí a gente tem um outro olhar até. Eu vou me permitir dizer até mais respeitoso. Porque a prática de relaxamento que está em esses livros aqui todos, que é o que a gente tem, que é pouca coisa, ela é assim, relaxa seu músculo, como Camila muito bem colocou, relaxa seu músculo, agora relaxa o pescoço, agora relaxa a mandíbula. Não se fala sobre percepções singulares, que cada um tem a sua, não se fala sobre atravessamentos, que cada um tem o seu. Então, por exemplo, o curso para terapeutas restaurativos, a gente tem né, e que a Carol é professora também, uma distribuição de conversas filosóficas de autores novos que eu trago, falando sobre como se compõe a experiência humana. Então, a gente começa do básico, do básico, do básico. Como que a gente reconhece o mundo, como que o som entra através dos nossos sentidos, a forma biológica e da forma sensorial também dos significados da nossa mente, a gente fala de memória, a gente fala de trauma, então eu dou vários passos para trás para a gente começar a entender ainda melhor a restauração, porque realmente é um dispositivo muito potente. E não contente em compartilhar ele com professores de yoga que já têm os seus filtros, eu fui fazer todas as minhas pesquisas em comunidade de vulnerabilidade psicossocial, por não terem filtros, que é o que eu queria, e também com a questão da medicação. Né? Então, a gente quer falar de ansiedade. Ansiedade não é preocupado com a apresentação que eu tenho no trabalho segunda-feira. Ansiedade mesmo é porque eu não tenho comida e não tenho onde morar. Essa é a ansiedade patológica. Essa é que nos leva a transtornos profundos, né? Então, a escola, nós, professores, eu também, a gente se jogou para esses lugares para entender cada vez mais. Então, quando eu ouço a pergunta da Cris, é uma resposta de uma área. Peraí, deixa eu ir agora para a minha caixinha de respostas sobre as evidências e ainda assim não trair a escola, que quer dizer não se perca nas evidências, porque às vezes as evidências não sustentam o seu próprio discurso. Né? E vocês sabem e acompanham meu trabalho que estudo com pessoas muito potentes, então posso dizer isso de coração. Queria dizer o contrário, óbvio. Teria que 190 mil pessoas nessa aula. Mas eu me propus a vir para o yoga, depois de ter tido um câncer, para melhorar a mim mesmo para mim mesmo. Então, não vou mentir para me vender. Não vou. Isso para mim faz sentido aqui nesse coraçãozinho da Belém, né? Então, quando a gente fala assim, então, não é bem assim, não é porque a gente não sabe dar a resposta que vocês esperam. É que a gente está dizendo, guria, já tivemos nesse lugar, e hoje eu posso dizer para vocês, existem duas formas de relaxamento. O relaxamento que eu digo, que é o relaxamento, até anotei aqui, porque por muito tempo essa aula que eu dei, né, um relaxamento de looping de samsara. Então, é relaxamento que eu dou uma aula na Unimed para as pessoas produzirem mais à tarde e outro dia estarem mais exaustas e precisarem de mim de novo. O relaxamento que eu digo, venha e faça minha aula de yoga que você vai ficar pleno,
a pessoa vem ficar pleno por uma hora, e ela entende com isso que você é uma máquina de lavar seres humanos, entregar eles limpos, mas eles passam a tarde se sujando e a noite se sujando, e outro dia eles vêm para ficar uma hora contigo, porque eu quero aquele dinheiro deles. E na minha profissão como psicóloga também existe. Então, eu dou alta para meus pacientes, eles ficam, como assim? Mas eu melhorei? Eu digo, sim, nós melhoramos, nós estamos bem, você está excelente. Você faz manutenção se quiser, porque eu tenho colegas que querem continuar na fala de que essa pessoa está sempre adoecida para manter ela em clínica pagando R$ 700 por mês por 10 anos. Não é esse o meu valor, mas meus colegas cobram. Então, existem professores de yoga e professores, e eu quero formar vocês, pessoas que é o meu caminho, o ensinamento do professor Hermógenes, inclusive, que ensinam as pessoas a fazer as suas restaurativas em casa, que elas não precisam mais de vocês. Isso significa que vocês foram excelentes professores. Que vocês estão contribuindo também para o seu próprio Dharma, inclusive, não para o seu karma. Né? Porque a gente veio para cá para trabalhar a espiritualidade. A gente não veio para cá para nutrir e fortalecer no ser humano a dependência. Essa é a libertação. Então, a libertação é como Camila constituiu muito bem aqui, partilhando com a gente, de eu dizer, não, vem cá, tem respostas que eu não sei te dar, mas eu sei te dizer, porque eu já tive nesse lugar, de que isso que você está sentindo é resiliência. Você não está andando para trás, porque o coletivo nos ensina que quando dói, quando eu estou desconfortável, quando eu choro, eu estou no negativo, eu estou andando para trás. E eu estou dizendo para vocês, na psicologia clínica filosófica, que isso é resiliência, isso já é andar para frente, isso é aumento de repertório. Aumento de repertório pessoal. Eu até então estava anestesiado. O anestesiamento diminui, inclusive o biológico, a diminuição do cortisol. E vem o quê? Vem à tona as minhas dores, vem à tona as minhas questões pessoais. Mas elas não vêm à tona com a restaurativa. Elas estão aí, elas são descobertas com a restaurativa. O tapete é levantado. E o que está ali embaixo não é algo que, se eu não mexer, tá quietinho. Porra, essa aula fez eu mexer, eu não gostei dessa aula, eu não volto mais. Não, não. O que tá ali dentro é o que faz você tomar decisões erradas, é o que faz você entrar em relacionamentos tóxicos, é o que faz você se auto-sabotar no seu trabalho, não ser uma professora de yoga como você realmente quer ser, não ser uma professora, enfim, de bem-estar como realmente você está esperando há muito tempo ter o seu espaço. É o que está lá por detrás comandando. Não sou boa o suficiente, não sei falar assim, eu não sou boa assado. Então, assim, é o que está lá por debaixo. E é constante. É constante esse lugar. É constante esse assento nesse lugar. É constante. É para a vida isso. Então, a gente não entra e sai. E, mais uma vez, eu entendo, Cris, o que você quis dizer. Por favor, por isso que eu tenho o protocolo SER, que é um protocolo de 8 encontros, tá? O que eu quero dizer sobre mim mesma até, e eu acho que vai reverberar em vocês. Eu digo, dessa vez eu resolvi isso aqui em mim, não é possível. Que esse mergulho, esse sofrimento todo, não resolvi. Dali um ano volta pior, a mesma coisa. Não é só um olhar e vigiar, né? Que, aliás, né? Essa pessoa maravilhosa que nos acolhe a cada chamado nosso, que se chama Jesus Cristo, ele diz olhar e vigiar porque é constante. E um professor muito querido, muito amigo meu, um professor muito querido, que eu amo muito, muito sério, que é o Marco Schultz, ele sempre falou, quanto mais a gente vai para a luz e quer trabalhar pelo bem, mais rasteira a gente leva do mal. Mais ele fica ligado em quais são os nossos pontos fracos. Ele não quer que a gente trabalhe pelo bem. Né? Então, essa daí é a nossa jornada pessoal. Não existe guru, professor de yoga que eu conheço e conheço todos que a gente conhece, que eu não saiba as dificuldades que passam e que tenham passado. Se eles colocam uma máscara na hora de dar aula, eu não sei, cada um dá a sua jornada e tá tudo certo. Não tem nada a ver com a vida de ninguém. Mas eu sei que todos passam por dificuldades imensas, financeiras, espirituais, de crenças, de autossabotagem. Então, o que eu quero dizer de novo, que é o tempo inteiro a prática, não de asas, a prática de autoobservação, a prática de sentir que está doendo hoje, que amanhã melhorou, né?
E eu não sei agora se foi acho que foi o Clóvis de Barros que um dia falou assim, a nossa vida é essa inconstância toda. Tá feliz hoje? Aproveita, porque vai acabar. E você tá triste hoje? Aproveita, porque também vai acabar. Mas aproveita. Aproveita essa tristeza que ela tá te ensinando algo. E a felicidade também, o bem-estar também, né? Então, quando a gente compreende isso, esses nossos loopings ficam menos dolorosos. E as nossas felicidades ficam menos, assim, tipo, numa outra polaridade, né? Em que a gente se prende e não quer mais sair de lá. Né? Então, esse comando, esse controle a gente não tem. O mesmo acontece na restaurativa. Exatamente o mesmo. Ela é um dispositivo, ela é um carreador, é literalmente um carrinho carregando a gente. Que pode ser o Tai Chi Chuan, que pode ser o Muay Thai, que pode ser uma prática de autocuidado como meditação e corrida, que eu sei que faz é um tratamento absurdamente espiritual para Carol que está aqui. Entendeu? Que é mediúnica. A gente pode dizer, não, mas a mediunidade dela tem que trabalhar muito mais que a corrida. Não, para ela a corrida coloca ela no eixo. Não porque deixa ela mais forte ou mais ágil. A corrida coloca ela no eixo porque é o que fez sentido para ela. Então, a restaurativa é só mais um. Então, gurias, tem efeito diverso, sim. Tem efeito diverso. A prática de Ashtanga tem. A Yin tem. A de Iyengar tem. Todas têm efeitos adversos. Efeitos adversos não são colaterais. Que é assim, fez alguém morrer ou alguém entrar em um transtorno, numa crise ali psicótica. Eu já vi algumas situações em aulas de yoga normal, nem era uma aula de yoga, estava todo mundo compartilhando seu nome, enfim, alguém teve uma crise assim, tirou toda a roupa, ficou nu no meio da sala. Eu olhei aquilo tudo e disse assim, que coisa mais linda que o ser humano é. Mas o professor ficou desesperado, ele não sabia o que fazer. Tu que é psicóloga, resolve. Eu digo, mas não tem nada para resolver, ele não tem, ele tá bem, ele tá se expressando. Aí tu ficou todo mundo desesperado, tinha gente rezando Pai Nosso, tinha gente chamando por Ganesha, fazendo sinal da cruz para ele, juro por Deus, né? Então a gente pode sim olhar para isso e dizer, meu Deus, deu tudo errado. Entenda onde eu tô querendo chegar? Ou a gente pode dizer, tá dando certo da forma dele. Então, o choro, o desconforto, Camila, tá dando certo da forma dele, da forma que o corpo consegue se expressar. E tem muitas pessoas, gurias, que não conseguem falar ou que só concordam. Por isso que eu digo para vocês desde o nosso primeiro módulo, e essa é uma fala muito forte que eu trago nos cursos sobre trauma ou sobre inclusão. Quando eu falo de inclusão, não é inclusão do cadeirante, é inclusão de todos nós. Porque a gente se exclui quando a gente fala no final, todos restauraram, todos relaxaram, foi boa a meditação. O que a gente exclui? Os 67% de exemplo que eu dei da Cris, quando eu falei com a Cris. A gente está incluindo só os 23%. Aí os 67% saem da nossa aula assim. Ah, não, foi ótimo, eu gostei também, porque todo mundo diz que gostou. E ele está num mundo em que tem que concordar com a maioria. Se a maioria diz que está bem, ele tem que dizer que está bem. Porque a nossa maioria, o nosso mundo hoje em dia virou Instagram. No Instagram ninguém tá mal. Quando você vê alguém dizendo eu tô péssima, eu fui assediada, que saco, só o que me faltava, vou deixar de seguir. Não vim aqui para isso. A gente foi para lá para quê? Sistema límbico, se anestesiar mais ainda. Foi para isso. Então, e vocês sabem disso, né? Comunicação absurdamente persuasiva, os meios de comunicação. Totalmente persuasiva. Sempre foram, desde o rádio, da TV, do Facebook, Instagram. Então, meu Deus, eu tive muitos colegas na pós-graduação em neurociência que eram de marketing, neurociência do marketing. Foram lá só para aprender como vender mais para pessoas coisas que elas não precisam, né? Então, o nosso trabalho aqui é o relaxamento terapêutico. O relaxamento terapêutico é aquele que precisa do envolvimento, é aquele que vai mexer, como a Núbia que estava aqui antes falou. Eu me senti completamente mexida e achei que estava tudo errado. Mas olha como é difícil entrar isso na gente. Eu estou falando disso desde o primeiro módulo. Só que no primeiro módulo não entra por aqui. E que saísse por aqui, tivesse passado por algum sistema sensorial. Ele passa fora. Ah, tá, não sei o que ela tá falando, mas não é importante.
eu preciso saber como eu faço o Shavasana para dar na minha aula. Nós somos assim, não é vocês, nós somos assim. E é uma coisa a ser treinada. É algo a ser treinado. No nosso curso de terapia restaurativa, a gente está falando o tempo inteiro sobre racismo, o tempo inteiro sobre machismo, a gente está falando o tempo inteiro. Porque as pessoas vêm para a nossa aula sofrendo com isso, com os afetos lá fora. Nós, mulheres, sofremos muito com isso, e a gente não entende ou não compreende o quanto a gente sofre com isso. O quanto a gente sofre desse lugar em que a gente não tem lugar de fala. Porque o homem vai lá no Instagram e cria qualquer coisa. Ele não tem esse medo. Nós temos medo de não sermos importantes. Isso é de uma sociedade machista. O homem não tem medo de se expor, nós temos medo. Eu vou me expor, o que a minha família vai achar? Isso é de uma sociedade machista. Então, eu não quero aqui só formar vocês em fazerem dobraduras, eu quero formar vocês em serem mulheres absurdamente potentes também. Então, a gente precisa ir lá dentro e a gente está numa clínica e não está. Em qualquer lugar do yoga se está numa clínica. E se vocês estão numa clínica com seres humanos, eu sou obrigada a dizer para vocês, existem diversos afetos que atravessam os seres humanos no final de uma prática. Quase nunca foi bom. Quase sempre preciso de um tempo para pensar no que aconteceu. Não sei responder. Ô, Mila, e você sugere, assim, isso é uma dúvida que eu fico muito grande, assim. Hum? Como nós, bom, eu não sou psicóloga, né, e muitos acho que não são. Mas está ótimo. Então, somos terapeutas, acolhemos seres humanos, escutamos. Isso tudo faz parte da Camila, eu sei. O que fazer, né? Porque eu lembro lá no meu terceiro período da faculdade, Hum? numa aula de prevenção de lesões, que uma professora que eu estava, ela trabalhava com um método que falava um pouco sobre as emoções, né? Eu fiz faculdade de dança, eu já tinha conhecido esse método, que era o GDS, que considera as cadeias musculares, enfim. Maravilhosa, maravilhosa. E aí eu lembro que quando ela começou a falar, ela especialista, assim, e eu muito empolgada, falei assim, nossa, não acredito que vai ter isso na faculdade. Eu amo, eu conheço esse método. E aí eu demonstrei isso, assim, e foi o meu erro. E aí, num exercício que ela passou, como a gente poderia acolher uma pessoa que estava, ela deu uma lista de patologias, assim. Ah, a pessoa tem uma lesão no joelho, tem uma lesão assim. E eu ingenuamente botei, né? Eu conversaria com a pessoa, acolheria a pessoa. Nossa, ela arrasou comigo. Ela falou: Você é psicóloga? O que que você está fazendo com esse aluno? Mas já falaram Então, isso para mim no yoga. Eu você não tem que propositalmente, fazer isso. então, eu propositalmente, mas desculpa, eu vou falar isso porque tem um lugar de fala para isso. É incompetência e preguiça. É incompetência e Eu preguiça. chorei, eu lembro Em qualquer profissão, toda a minha. imagina, a Carol trabalha como fisioterapeuta, é expertise em fáscia. Ela também é professora de yoga, mas vamos dizer que ela trabalha só como físio. Eu chegar lá toda semana com a dor no mesmo lugar e dizer, acho que é emocional, ela dizer, bom, se é emocional, vai tratar com a tua psicóloga. Seria preguiça e incompetência, porque ela estuda isso. Eu tenho certeza que ela diria, deixa enquanto eu vou apertando aqui, vai falando um pouquinho sobre o que tu sente. Tá com vontade de chorar? Chora então. Ela tem espaço para isso. Ela tem que ter amor pelo ser humano e tempo, e tolerância e paciência. E isso falta muito nas nossas formações. Por quê? Formação de yoga no mundo é postural. É postural a formação de yoga. E eu estou tentando, desde 2004, dar uma formação de restaurativa amplificada em todos os sentidos. E quanto mais cursos de 100 pila acontecem falando aqui, eu tenho 10 posturas para vocês, mais as pessoas querem só isso. Então, a gente fala na parte filosófica do curso muito sobre não confiar no que os olhos só veem. Porque se você fecha os olhos, você dá uma outra aula de yoga. Você sente os seus alunos de uma outra forma. Você começa a escutar os seus alunos de uma outra forma. Não, a gente só vê o joelho tá torto, a coluna tá torta, só defeito o tempo inteiro. Então, no final, quando a pessoa diz, então,
Eu tô com vontade, eu tô emocionada, eu não sei o que fazer. Ah, então aí eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer com você. Pois é, faz parte, enfim, talvez não seja o seu tempo. Isso é preguiça e incompetência. E toda vez que você chorou, foi por algo ruim? Não. Então coloca essa tua experiência ali no campo. "Espera aí, vamos conversar, vem aqui, eu vou fazer um chazinho para você". Coloca a amorosidade de vocês em campo. Quando uma amiga de vocês diz: "Cara, tá, eu não tô bem, conversa comigo", a Tá vai sentar com ela, eu tenho certeza. Pegar na mão dela e dizer: "Calma, amiga, calma aí. Tu tá muito nervosa, eu vou fazer um chá pra ti, conta o que aconteceu". É simples. Não faria isso, Tá? Nós todas faríamos isso, a gente colocaria a mão nas costas. E se a gente vê uma amiga dizendo: "Ai, não toque em mim, amiga, eu tô muito sensível", você diria: tá bom, desculpa, mas eu vou ficar aqui contigo. Eu não tenho nada para fazer, eu não tô com pressa, eu tô aqui com você". Vamos falar que tivesse uma crise de ansiedade muito grande em aula, tu entende? Então é naturalmente deixar isso acontecer. Não, a gente se freia. Não, não, essa não é a postura. Não, eu tenho medo, eu não sei o que falar para o outro, mas não é falar, é escutar. Ele sabe o que ele tem que fazer, o que aconteceu é que foi evocado, veio para fora tudo que estava lá dentro incomodando. E assim, também, ninguém levanta e dá com a cabeça na parede e entra em transtorno. Não é assim, não que aconteceu isso. O relato, o que a pessoa às vezes diz, quando a gente se permite nessa roda de diálogo depois da restauração falar: "Gostaria de ouvir como que foi a prática para vocês", é uma pergunta aberta. Quem incomodou, fala, é bem-vindo, quem gostou é bem-vindo, quem não gostou é bem-vindo, quem teve de chorar é bem-vindo. Nossa, é inacreditável o que vem, é inacreditável. O ser humano faz assim, ó: "Ai, graças a Deus, eu precisava contar que foi o que a Núbia fez". Agora se eu disser assim: "Então, né, eh eh, vocês gostaram? Foi bom para vocês?", os que não foram bom vão se calar. Normalmente vão dizer: "Professora, desculpa, eu tô com um pouquinho de pressa, eu tenho que pegar um filho na escola", nem filho tem. Então, para sua pergunta, o que que eu faço na prática, é coloque em prática a amorosidade. Por que que você veio do yoga para o yoga? Você veio porque você queria acolhimento, um espaço de escuta, você queria um silêncio. Quase todos nós viemos para o yoga ou para meditação por conta de uma dor muito profunda, de um evento agudo que transformou a nossa vida, não foi? Que para mim foi, eu me afastei, voltei por conta de outro, me afastei e voltei por conta de outro. Então ela vive me chamando: "Vem cá que eu tenho um colo para você". Então eu sei o percurso que foi todo eu voltar para lá. Quando eu fiz aula de Hatha, a vontade que deu para chorar no final, o Shavasana que eu fiquei 1 hora e meia depois uma aula de Ashtanga, fiquei 1 hora e meia depois, os professores deixaram e foi mágico. E eu sei os lugares que me escutaram, os lugares que eu tive troca, os lugares que eu tive ensinamento, os lugares que disseram: "Desculpa professora, mas é que tem uma outra aula agora, você pode sair?". E aí eu disse: "Uau, que interessante essa ruptura. Como eu fico desamparada". Preciso compor isso com meus alunos, não desamparem seus alunos, não tem uma aula atrás da outra. O desamparar é às vezes dizer assim: "Ó, deu, acabou o Shavasana, foi 10 minutos". Gente, o amparar é ensinar os alunos a saírem das suas práticas sozinhos em silêncio, porque cada um tem o seu tempo. Isso é amparar também, né, Mi? O aluno vai dizer: "Quanto tempo eu fiquei livre, professora?". E você vai dizer: 1 hora e meia". "Meu Deus, professora, você não tinha nada". "Tá tudo bem, eu estava no computador". É o seu tempo. É também ensinar e repetir e ensinar. É o seu tempo, é a sua meditação, é a sua singularidade. Não tem certo e errado, como o Carol compôs. Se você está angustiado, teve vontade de chorar, ou trocou de postura, começou a doer o corpo. Tudo que vocês veem acontecendo naquele universo particular, com os seus olhos e o seu coração, suas percepções numa roda de restaurativa, tudo é efeito do estar em si. O que se coça, o que está com calor, daqui a pouco está com frio, tudo é efeito, porque tudo está acontecendo a partir daquele repouso. Então, eu vou abrir a janela, mas ouça a inquietude. Então, tudo bem, eu fecho a janela de novo. Ouça inquietude. Porque alguns de nós,
vai voltar a dor de não ter tido filho para quem não pôde ter e achou que estava curado. Para outros, vai voltar a saudade do luto. Para outros, vai lembrar da avó. Do outros, um perdão que não foi dado para alguém da família. Para outros, vai voltar aquele ex que ainda bate, ainda dói. Então, vão ter dorzinhas, dores e dores muito profundas. E isso que é incrível. Isso a gente não precisa da psicologia, isso é o ser humano, Gurias. Isso é o ser humano. Se a gente não entender que o ser humano se compõe assim nessa jornada, que aula que a gente vai dar, né? Então, isso tudo que a gente está fazendo é um trabalho também de se preparar para a restauração nossa e dos outros. Porque a partir de hoje as suas restaurações serão diferentes. Vocês não vão fazer mais só restaurativa, e já sei que não estão fazendo, só porque precisam amparar a privação de sono. Vocês não vão fazer restaurativa só porque a semana foi estressante. Talvez vocês vão dizer, poxa, eu tenho um bagulho lá que eu não quero tocar nunca. E eu sei que eu preciso ir lá naquele lugar. Mas é difícil, Mila, e só de pensar nele dá vontade de chorar. E eu não quero, meu fim de semana estava tão bom. Mas vai lá, porque a restauração é o ninho. A restauração por si só, do lado de cá, a gente trabalhou tudo para que você tenha o maior acolhimento sensorial, para que se sinta protegida com as mantas, para que se sinta quente com a temperatura, para que se sinta amparada o máximo possível para ter coragem e se sentir segura para ir lá. Não é que precise ter alguma coisa, gurias, mas nós somos uma constituição de anos de vida, de experiências, de trocas amorosas e trocas absurdamente dolorosas, não somos? Somos. E eu sou psicóloga e sei o quanto às vezes a gente evita fazer terapia no momento de dor profunda. Eu resolvo sozinha, eu acho muito bonito, eu só consigo resolver com muitas pessoas me ajudando. Hoje é isso que o ser humano precisa. O ser humano precisa entrar nesse lugar de amor, que é o amor compartilhado e a dor compartilhada. Né, amiga? Não dá para fazer nada sozinho nesse mundo. Nada, isso não tem nada a ver com nós sermos competentes. Outro dia eu lia num jornal filosófico sobre condição humana e dores humanas, e ele dizia, o autor, em um Instagram que chama Elephant com PH Journal. Jornal, só que journal em inglês. Elephant Journal. E uma e ele é fantástico, tanto que ele foi contratado pelo New York Times agora, para ter uma coluna. Ele fala assim: eu não sei se eu gosto do aprenda a se amar depois de rupturas relacionais, de família, o que for. Você tem que se amar, aprender a se amar. Ele disse: eu não sei se eu gosto disso. Porque quem disse que eu deixei de me amar? Quem disse que porque eu tô nesse relacionamento, que depois de 30, 40, 50 anos eu vejo quem é meu verdadeiro marido, minha verdadeira esposa, que eu deixei de me amar e por isso que eu não vi? Não, talvez eu tenha amado até demais a mim, a ele, a família, projetado felicidade, projetado amor. Então é importante a gente refletir sobre reflexões, principalmente aquelas que colocam na nossa vida que a gente às vezes até tatua, né? Como, por exemplo, toda meditação faz bem, todo relaxamento tem que relaxar. O relaxamento aqui que a gente está compondo tem que incomodar. Porque eu tive um ataque cardíaco, então é ruim. Mas o aumento do batimento cardíaco da pressão não significa nem na biologia que é algo ruim. Quando você vê o seu novo amor, o coração bate forte. Quando você sabe que a sua filha vai ter um bebê, o seu coração bate forte. Quando você vai entrar no avião e fazer uma viagem, o seu coração bate forte. O seu coração bate forte por diversos motivos. Mas a gente aprende no yoga o quê? Eu tive uma aceleração cardíaca, foi ruim. O yoga tem que diminuir minha aceleração cardíaca, não necessariamente. Então, esses são os cortes que eu quero que a gente vá compondo desde aqui. Né? E falo, vocês veem que eu levo o tempo inteiro a flecha para vocês de tirar a flecha dos alunos. Porque no momento que a gente entende na gente, a gente dá a melhor aula do mundo. Daí tu não entendeu o que o Roberto disse, o que a Camila disse, o que a Carol disse. Você entendeu o que você disse? A partir do que eles trouxeram. Nós somos só andaimes. Quem dá aula e o professor é vocês. Quem está criando a restaurativa de vocês é vocês. Nós somos só andaimes. Estamos dizendo, estamos aqui. Estamos aqui. E você
Respira fundo, crava seus pés no chão, enfrentando a restauração em você, e aí lá no meio você fica, caramba, cara, que monte de coisa fácil que eu senti. É isso que meu aluno sente. Como eu ajudo ele a compor? Como eu vou compor? Eu vou escrever? Eu vou desenhar? Eu vou ir na varanda tomar um chá? Ou eu preciso ligar para alguém e pedir perdão? E é isso que eu vou falar para o meu aluno também. Então são infinitas possibilidades de acolhimento, Mi. Infinitas. Eu posso criar um protocolo, mas aí eu enquadro vocês numa prática que é subjetiva, até para onde que eu quero que vocês caminhem depois aqui. Quando eu digo para vocês, dá o teu Shavasana e responde ao teu Shavasana no final, só sugiro perguntas abertas, você se coloca. Você pertence à sua aula. Você não leva o meu fantasma e o meu livro colado. Você pertence à sua aula. Ah, então eu tenho autorização para intuir? Então eu tenho autorização para colocar um pouco das minhas experiências? Sim. E a tua aula é a tua aula, não é a aula da Mila. Posso ficar, às vezes, um pouco com medo, Mila? Posso no início? Claro, é saudável esse medo. E a gente está trocando com relação a isso. Então, sugestão de deixar a pergunta sempre aberta. Sugestão de perguntar se posso tocar no seu ombro? Claro. Tô sentindo que você não para de se mexer na restaurativa. Tem um baixinho no ouvido. Não tem nada de errado com isso. Compõe de que a expressão dela é sempre correta. Reforça isso. Mas eu posso fazer algo por você? Você quer mais uma mantinha? Quase sempre o aluno está num processo interno. Ele diz, hã? Hã? Ele tira a toalha, ele não se deu conta que ele estava se mexendo. Ai, desculpa, não sei o quê. A aula tá aí ainda? Aí a gente percebe, poxa, interrompi um processo dele. Então eu tenho deixado às vezes o aluno se mexer. Mas eu não vou no final e digo, vi que você se mexeu, tem algo errado, porque talvez não tivesse. Aí ele vai dizer, tinha? Eu fico quieta e observo. Observa que chorou. Às vezes eu olho e digo, eu tô aqui por você, tá? E ela diz, depois eu te mando uma mensagem. Fechou, é isso. É a tua presença, é a tua disponibilidade. É diferente de, gente, desculpa, mas todo mundo tem que sair, tem uma próxima aula, ou eu não sei o que te falar, eu não sou psicóloga e eu tô um pouquinho atrasada. Ou o aluno falando com você e você, desculpa, tem uma aluna falando aqui, não, mas eu entendo. Eu também já passei por isso, eu entendo, vai ficar tudo bem. Não tem nenhuma conexão essas palavras, essas frases não têm nenhuma conexão. Tem o desejo de se ver livre do outro. E isso é uma meditação também. Se colocar disponível para o outro, Titnahan fala, eu estou aqui por você, é o maior presente, é o maior amor que você pode dar para o outro. Eu não disse vou resolver o seu problema, eu não disse eu tenho mais resposta para você, eu disse eu estou aqui para você, por você. Eu estou com o meu tempo, com a minha escuta, com a minha presença. E às vezes dizer, sinto muito o que está acontecendo contigo. Eu não tenho essa dor, mas eu estou aqui com você. É uma frase simples e que significa muito no mundo e que ninguém tem tempo para nos amparar. Ninguém tem tempo. Né? Por isso que existem os canais para quem está em ideação suicida. Porque sábado, 10 da noite, ou domingo, onde tem as maiores incidências de suicídio no mundo, você vai procurar terapeuta, ninguém quer trabalhar domingo. Você vai procurar o médico, ninguém atende. Você só pode correr para uma emergência, se você quiser correr para uma emergência. Mas você quer ser escutado, escutado. Você só quer ser escutado. É o nosso medo de estar louco nas nossas próprias ideias, de estar sendo engolido pelas nossas dores. É alguém que diga, tô aqui, fala, tô aqui. Você fala às vezes 2 horas, sei lá. Eu nunca tive gente, nenhuma aluna que falou por mais de 15 minutos. Um dia uma professora falou, tá, Mila, quem não tem 1 hora a mais? Eu falo sinceramente, galera, arranja. A gente veio pra cá pra isso. A gente veio pra cá pra isso.
Deixa uma hora a mais. Porque eu só consegui construir esse método hoje porque eu dei minhas horas a mais. Aí eu fui entender a condição humana. Porque antes era dobradura na cervical, isso vai relaxar, se não tiver dobrado na cervical não vai. Aí com o tempo eu fui começar a ver, os alunos querem silêncio, respeito, perceber que tem alguém com eles, que a gente não bota eles na aula e sai na porta. Eles querem respeito e silêncio, respeito e silêncio, respeito e silêncio. O resto tudo é enfeite que a gente vai fazendo, que são importantes, são importantes, tocam aquela pele, tocam aquela alma. Mas se não tiver o respeito, a calma do nosso lado, um tempo para escuta, o que que sobra? Uma dobradura. Sobra uma perfeição, todo mundo igual na aula, parece Matrix. Queira que todo mundo esteja diferente. Deseje que todo mundo esteja tortinho no final do Shavasana, porque isso é uma resposta biológica de que o aluno se sentiu seguro na tua presença. Uma dica. Se tá todo mundo igualzinho, é porque tá todo mundo tenso, né? Ou com medo da nossa presença. E às vezes fala, inspira, e agora solta, solta o teu peito nesse pôster, solta o teu corpo nesse lugar, solta a tua estada nesse lugar. E eu falo, esse lugar é teu, essa prática é tua, eu tô aqui por você porque você precisar, uma manta, um acolhimento, uma palavra, uma adaptação para essa prática, mas é uma prática meditativa, grupo. É o teu lugar, você tá seguro, eu tô aqui do lado de fora cuidando tudo para você. Eu vou falando essas frases. Tu vai vendo que a pessoa vai suspirando, é muito interessantíssimo. Ela dá aquela suspiro assim em degraus. Aí você consegue ver e ouvir a tensão derretendo. Mas ela esperou o contato com você, de novo o contato com você, de novo o contato com você. Aí ela se desmancha naquele tapete. É uma mão para fora, é outra aqui, daqui a pouco vem aqui, daqui a pouco a cabeça estava assim, tá assim, sabe? Não importa se dormiu ou não dormiu, não importa. Né? A gente vai estudar o sono, a gente vai entender que é dificílimo fazer alguém pegar no sono. É dificílimo, são várias camadas para a gente ter acesso à indução de melatonina no meio do dia e dormir. Então, eu queria muito trazer isso para vocês. Já é metade do curso, é um curso forte, porque estamos há 5 meses, não há 5 módulos juntas, né? Então, prometam ao grupo que daqui para frente, nos momentos mais difíceis ou mais estressantes, ou o que for que estiver acontecendo na tua vida ou não, você vai deitar em Shavasana. Porque são nesses momentos que os teus alunos e pacientes buscam você no yoga. Eles não buscam no yoga só para parecer bonitos. Eles podem até dizer, eu vim que eu tô com uma dor aqui, mas na verdade a dor é aqui. Bem aqui no meio, né? É aqui que começa a coluna entortar. É aqui que começa o estresse ficar crônico. É aqui no coração que começa a emocional ficar desregularizado. É aqui dentro que começa o multitasking. É aqui que começa a insegurança, é o descontentamento. É aqui que começa tudo, né? Por favor, Carol, por favor. Só ia falar assim: fique feliz se o aluno no meio da prática sair da sala, ou fique feliz se a pessoa dormir num tapetinho de sei lá quantos milímetros. Às vezes ele está na cama dele maravilhosa, edredom, tal, e não dorme. Aí dorme naquele tapetinho. Aí você fica chateada ou fica numa neura. Nossa, veio minha aula para dormir, e aí eu acho o máximo. Ele fala: Nossa, eu tenho insônia, e aí aqui eu durmo, porque ele se sente seguro, porque ali ele não é julgado, porque ali ele pode ser ele. Então, eu fico muito feliz. Não é assim, já aconteceu 2 vezes. A pessoa levanta do side, faz assim para mim, isso lá no Paraná, e vai embora. Não fala nada, depois me manda um WhatsApp.
Eu fico feliz porque alguma coisa aconteceu ali que ela se sentiu corajosa de levantar e ir embora. Quando, na verdade, numa aula de matemática, né, que eu sofri, que eu sou um bandista desde sempre, desde novinha. E aí a professora me causou um bullying. A minha vontade era de levantar e meter o pé, só que eu, como aluna, não pude ir porque eu tinha hierarquia professor-aluna. E ali no yoga, ela teve a coragem de sair, porque ali eu não sou professora, ali eu sou igual a ela, eu sou pessoa. E aí ela teve a coragem de levantar, não me pediu licença nem permissão e foi. Aí eu achei o máximo aquilo, porque ali ela se potencializou, tomou essa que eu não pude quando aluna. E às vezes a gente leva esse engessamento para o yoga que ninguém quer, né? Ali a pessoa quer é ser igual, não tem essa hierarquia. Ali nós somos seres humanos, como uma aluna que chorou, 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 e aí eu falei no ouvido dela assim: já aconteceu comigo também. E dessa fala, que eu não disse o que ela tinha que fazer, eu falei: já aconteceu comigo também. Ela falou: nossa, dentro dela, acho eu, né? Porque eu não sei. Nossa, aconteceu com o Carol também. Então deixa acontecer comigo. Ali eu queria eu quis mostrar que eu era também como ela, que na verdade todos somos irmãos e intersomos, né? E somos irmãos. Que eu acho que quando Camila falou, veio muito para mim assim, nossa, se somos todos irmãos, né? Estou levando para minha Umbanda, né? Se somos todos irmãos e imagem e semelhança de Deus, cara, nós somos a mesma coisa. Então, assim, não tem diferença. Aí, quando eu acho, Mi, que eu vou te ouvir, ó, eu poderia hoje chegar na minha aula, tá? Eu te ouço há quantos anos? Eu vou te ouvir para sempre, amiga, porque é muito necessário. É aqui que eu recarrego uma coisa dentro do meu coração que é assim, existe um espaço maravilhoso que é o método restaurativo. Então, assim, eu acho que eu vou te ouvir para sempre e para sempre, 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 até eu ficar velhinha. E você também. Porque é muito necessário, não existe isso, esse espaço aqui maravilhoso. Eu me empolguei, ó, cheguei a ficar vermelho aqui. Ah, eu adoro essas nossas conversas, né? As aulas que surgem das dúvidas de vocês é o melhor que eu quero oferecer, sempre, sabe? Aí a aula de, a aula de fatores para o relaxamento, ausência de luz, temperatura, ambiente, não tem nem graça a aula, né? Não tem nem graça ir para esse lugar de conceitos, né? Conceitos simples diante da gente se colocar aqui como mulheres, com mulheres que passam por suas questões, que praticam yoga, que dão aula de yoga, que recebem pessoas, né? Eu não consigo de forma alguma, até porque a psicologia do Vedanta é muito forte, dissociar yoga de psicologia. Uma aluna um dia me escreveu: eu gosto muito da sua trajetória, mas não gosto quando você mistura psicologia e yoga. Eu não entendi o que ela quis dizer. É como se o ser humano não tivesse mente quando pratica yoga. Então, eu não estou falando nada do que eu falei que eu aprendi na faculdade. Nada, nada. É de filosofia, é de conversar, é de ver o aluno, é de costurar, é de procurar uma resposta, de ter uma resposta com vocês, e a gente vai construindo o método até juntos, né? Então, a questão da singularidade, eu aprendo sim com autores que vão falar, então, sobre, por exemplo, necessidade de despatologização do ser humano, né? Nem todo mundo que está tendo uma crise de pânico precisa correr para o psiquiatra e tomar um ansiolítico, né? Nem todo mundo que tem ouve vozes, ouve algumas coisas, né, Carol? É esquizofrênico, ele pode ser mediúnico. Então, esse lugar é o lugar que diz: as pessoas compõem e se expressam e pertencem de diferentes formas. É só a gente ler o Alienista, né? O alienista é: todo mundo que é louco eu vou prender. O mundo inteiro foi preso, só o cara ficou do lado de fora. E era louco, então era ele, né? Então, assim, esse pensar mesmo que é loucura, o que é saúde, que é algo que a gente até falou no módulo passado da terapia restaurativa, falar sobre a loucura, né? A normalidade, a saúde, a doença e tudo isso, né? Então, a gente quer
romper e tirar romper essas barreiras. Mas eu não consigo atender, não. Você atende mais pessoas, é o contrário. Mais pessoas, maior a inclusão. A inclusão, não estou falando de quem tem algum transtorno mental ou alguma impossibilidade física. É a inclusão de seres humanos. Porque os que precisam ajuda, às vezes, psicológica mesmo, não estão na terapia. Quem está fazendo terapia é quem precisa lidar com quem não fez terapia. Eu tenho visto isso muito em clínica, né? Então, autoconhecimento é isso. Autoconhecimento é eu ir dar uma faxinadinha e lapidar muitas partes de mim, ser humano, quando eu me componho, né? Quando eu me componho. Então, essa passada nessas questões dos fatores, eu dou na próxima aula com vocês, ou até gravo um áudio e coloco ali no nosso grupo, depois tirando a foto do livro aqui, porque é breve, não é muito profundo. Eu constituo e auxilio muito mais o grupo com essa conversa que a gente teve na última aula. Eu agradeço de coração os afetos, né, que fazem com que a gente consiga elevar nosso diálogo aqui, a nossa partilha, para esse nível muito importante, que é o nível de como eu posso acolher mais, como eu posso acolher melhor, e não me deixe esquecer de acolher a mim mesma, né? Isso que eu queria deixar muito presente para vocês hoje. Não tem como, não tem como dar um rolezinho, ser um bom restaurador sem aprender a restaurar-se. Não tem. Não dá certo. Os alunos não ficam. Eles percebem que tem um hiato. Tá? Numa aula de rato, a gente consegue ser uma pessoa que dá um rolezinho, se não pratica. Ou se não tem a espiritualidade presente. Mas na aula de restauração, não acontece. Então, a primeira pergunta quando me escreve, Mila, o que eu faço? Eu estou fazendo algo errado? Me ajuda? As pessoas vieram na minha aula, não vieram mais? Eu respondo com uma pergunta só. Você está restaurando? E a resposta normalmente que eu tenho, então, prof, não estou tendo tempo. Eu digo, então, você precisa arranjar o tempo e restaurar. Você precisa restaurar para que o teu discurso, a tua prática, ela tenha peso. Ela tenha peso. Não é que o teu rostinho esteja bonito, você esteja sem olheiras. A restaurativa não está aí para isso. É para esse amor, esse afeto que a gente está construindo para atravessar o outro, ele se faz presente aí. Não tem ironia, não tem raiva, não tem resposta rápida, não tem a voz calma durante 1 hora, quando deu 1 hora cravado, pessoal, desculpa, mas eu tenho uma outra aula, não tenho um personagem naquele professor. Tem um ser humano, um irmão, como o Carol colocou muito bem naquele ser se constituindo como no lugar de teu professor, né? Tem um partilhador e não um professor. Né? Te coloca nesse lugar, eu vim aqui compor com a minha turma, os afetos que elas trouxerem no final da prática, e eu estou me compondo como mulher também, sempre aprendendo, é bem diferente de eu rodar uma aula e ensinar. Aí a gente sai do vertical e vai para o horizontal. E na horizontal a gente aprende muito mais porque estamos de frente ao outro o tempo todo. Na vertical não, porque os outros estão abaixo de mim. Essa é a minha sugestão. É isso. Obrigada por esse momento, tá? Imenso. Carol, minha irmã, amiga querida,